Meu Deus, não fazem isso. Boa tarde, bom dia povo moçambicano. Estamos aqui na PGR, onde o CDD acaba de submeter uma cautela. Vamos ouvir aqui o professor. Obrigado. Tudo bem? Alô, Vamos ouvir aqui o que o professor tem a dizer acerca desta cautela aqui na PGR hoje. Hoje aqui o professor Adriano Munga continua a trabalhar na causa dos direitos humanos a nível nacional. Um processo contra os assassinatos de Paulo Guambo e Elvino Dias, e também há uma reclamação em torno das regalias dos dirigentes, incluindo o Sufo Momad. O que levou o Centro para a Democracia e Direitos Humanos a vir até aqui a PGR? Bom, bom dia, moçambicanos. O que viemos fazer aqui à Procuradoria hoje de manhã, nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, são dois assuntos. O primeiro assunto tem que ver a submissão do processo contra os suspeitos do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambo. Desde finais de outubro, na verdade, que viemos perseguindo, investigando, entrevistando pessoas sobre as circunstâncias e os possíveis assassinos, os autores materiais e morais, os mandantes, neste caso, que deram ordens para o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambo. Hoje, viemos submeter o processo aqui à Procuradoria. Juntamos um conjunto de evidências e uma lista de testemunhas que indicam que as pessoas que assassinaram Elvino Dias e Paulo Guambo saíram da cadeia civil. Saíram da cadeia civil, alguém abriu a porta para eles, os mandou para Moamba, aparentemente para ir trabalhar na Machamba, mas foram libertos para executar esta missão hedionda de tirar vida ao advogado Elvino Dias e ao político Paulo Guambo. Essas pessoas ficaram 2 dias fora da cadeia, fora de todos os protocolos estabelecidos na cadeia, o que indica que receberam ordens, alguém lhes deu logística, organizou o processo, tal e qual aconteceu em 2019 com o assassinato do Matavele, o Anastácio Matavele. São as mesmas pessoas que mataram o Elvino Dias. É o mesmo indivíduo que deu a ordem para que esses fossem executar esta missão. O que viemos apresentar aqui à Procuradoria é bastante para de imediato se desencadear ações que deveriam resultar em detenções imediatas das pessoas implicadas, porque a penitenciária é um estabelecimento do Estado, tem protocolos próprios, as pessoas saíram e claramente tinham recebido esta missão para assassinar o Elvino Dias e Paulo Guambo. Isto é um crime hediondo que tem que ser responsabilizado. Lembram-se que há sensivelmente 2 semanas viemos a público indicar que a família do Elvino Dias tinha abandonado a sua residência por causa de ameaça. E as pessoas que estão a ameaçar a família do Elvino Dias são os mesmos indivíduos que participaram da logística do assassinato do Elvino Dias e do Paulo Guambo. Isto não pode ficar impune. Tem que se lutar por justiça para essas pessoas, porque lutar por justiça para essas pessoas é lutar por justiça para os moçambicanos. Porque o seu trabalho era um trabalho público, com impacto direto no exercício dos direitos e liberdades
dos moçambicanos. Este é o primeiro caso que nos trouxe para aqui. O segundo caso que metemos no Tribunal Administrativo é uma providência cautelar para a suspensão do pagamento das regalias aos dirigentes que terminam o mandato agora, incluindo o Sufo Momad. O nosso entendimento é que todos os dirigentes que foram nomeados pelo Presidente da República tinham todo o tipo de mordomias. Muitos deles não utilizavam o seu salário porque tinham as mordomias. Não faz sentido, numa altura como esta, em que os professores não têm os seus salários, estão há meses sem os seus salários, os enfermeiros estão há meses sem os seus salários, os médicos estão há meses sem os seus salários, os hospitais estão há meses sem ter material de trabalho para os médicos e para os serventes, em que não há medicamentos, não há livro escolar, não há o básico para o Estado funcionar. Até os polícias que hoje estão a reprimir o exercício de liberdades não têm os seus salários. Não faz sentido voltar a entregar mordomias milionárias às pessoas que já beneficiavam de mordomias milionárias, de regalias milionárias para pessoas que já beneficiavam de mordomias milionárias. Então, é isso que submetemos ao Tribunal Administrativo para se parar com esta ação. E nota uma coisa, há até aqui ocultação de, afinal, qual é o valor total que vai ser gasto a pagar essas pessoas. Em sede da lei orçamental em exercício este janeiro, se ocultou esta informação. Mas olhando para a referência de 2020, quando se fez o pagamento àqueles que terminaram os seus mandatos em 2019, chegou a 1.000 milhões de meticais. Com 1.000 milhões de meticais se pode pagar os salários dos professores, incluindo os retroativos, se pode pagar o salário dos enfermeiros, o salário dos médicos, para termos um Estado que minimamente presta cuidados à população do nosso país, que está aí na miséria, está aí sem o básico. É isto que viemos fazer. Estamos a dizer, essa lei que inclui estas mordomias, essas regalias a serem pagas a esses dirigentes, são ilegítimas, são ilegais, são ilegítimas pelo tempo em que nos encontramos. E os moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico têm que se unir para dizer não ao pagamento a estas mordomias que incluem de forma tão, sabe, quase que a colocar o Estado no bolso. Inclui o próprio ministro das Finanças, o Adriano Maleano. Como é que o Adriano Maleano, a pessoa que tinha ajudas de custo, ajudas de susto, ajudas de todo, até de dança, de sorriso, de tudo que havia em termos de ajudas de custo, tinha, ainda se inclui no pagamento, o que reforça a ideia também de legalidade desta lei. Por isso fomos atacá-la ao Tribunal Administrativo e esperamos que o Tribunal Administrativo possa, o mais urgentemente possível, dar provimento à nossa providência cautelar, parando com estes pagamentos, porque o Estado está aí, a bancarrota não tem um básico. De onde vai ter esse dinheiro para pagar essas pessoas que, como já dissemos, já vinham beneficiando de condições quase que de reis em que viviam neste país? É isto que nos trouxe aqui esta manhã. Portanto, em resumo, é uma ação contra aqueles que assassinaram e aqueles que participaram, organizaram o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, e a providência cautelar para que se pare de imediato com o pagamento destas regalias milionárias que estão sendo preparadas para os dirigentes que terminam o mandato, incluindo o Sufo Momad, o líder da oposição neste país. Muito obrigado. Ouvimos aqui aquilo que o professor Adriano veio fazer aqui na PGR. Estamos a submeter a uma acusação contra os suspeitos do assassinato do advogado Elvino Dias e do professor Paulo Guambe. Isto é o trabalho da CDD. Estamos a trabalhar pelo povo, para o povo.
Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,